5. Quero fazer leitura de 2 textos. Agradecer ao varão que me fez o convite, né? O Clóvis Amadense, estava na cidade inteira, e a gente marcou esse compromisso para estar aqui hoje trazendo, né, a palavra do Senhor. Até que você procura, quero agradecer a Deus e também os irmãos. Anderson, minha esposa já falou, né? Foi um tempo aqui de aprendizado nesse lugar, um tempo muito bom, né? A gente vimos ali domingo, estivemos ali, vemos as obras, né, que Deus vai usando, muito bonito. Tivemos um almoço aqui e um dia inteiro de palavra, foi bênção de Deus, né? Deus abençoe o Natalino, meu amigo, né, o pastor, prazer em conhecê-lo. Quem encontrou Marcos capítulo número 5, agradecer a minha esposa, eu sempre digo que ela é companheira como Ruth e posicionada como Esther. Deus abençoe. Marcos capítulo 5, versículo 1 diz assim: chegaram ao outro lado do mar da província do Gadareno, descendo ele, fale comigo, descendo ele, do barco saiu ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito, a qual morava no sepulcro, e o mesmo com cadeias não podia ninguém prender, pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, foram por elas feitas em pedaços os grilhões e em migalhas, e ninguém podia dominá-lo. Fale comigo, ninguém podia dominá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando ele viu Jesus de longe, correu e adorou. Lucas capítulo 14, um pouquinho para frente, 14, do 18 ao 21. Poder 16. Lucas 14, capítulo 14, versículo 16. Jesus respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. Na hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: venham, pois já está tudo pronto. Todos, porém, começaram a dar desculpa. Disse o primeiro: comprei um campo, preciso ir vê-lo, peço desculpa. 19. O outro disse: comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-lo, peço desculpa. 20. O outro disse: casei, por isso não posso ir. Voltando, aquele servo contou essas coisas ao Senhor. Então o dono da casa, indignado, disse: sai depressa pelas ruas, bairros da cidade, e traz aqui os pobres, aleijados, cegos e mancos. E disse ao servo, ao Senhor: está feito como mandaste, mas ainda há lugar. Pode tomar teu assento, meus irmãos. Aleluia. Culto da vitória. De início a gente se espanta com a palavra que Deus colocou no meu coração, mas pude entender o que o Espírito Santo colocou em meu coração. Quando aqui o nosso irmão Natalício testemunhou, eu fiquei tranquilo, porque a mão de Deus em tudo tem propósito. Aleluia! E esse texto a qual o Espírito Santo colocou em meu coração, no livro de Marcos, capítulo de número 5, vem falar de uma pessoa a qual não tinha nem valor para a sociedade, para a família, mas para que nós venhamos entender, Natalício, esse texto do capítulo de número 5, eu preciso da tua atenção no início da mensagem, para que você venha entender o final.
nós precisamos voltar um pouquinho no capítulo 4. Por quê? No capítulo de número 4, Jesus está pregando para uma grande multidão. Está à beira da praia. E ali Jesus ministrava. Só que ele dava uma grande lição para os discípulos. Através do quê? Através de parábola. E ali Jesus começa a contar. Ele fala da parábola da semente, a qual uma caiu à beira do caminho. Por que Jesus queria ensinar isso para os discípulos? O primeiro ensinamento do capítulo de número 5 aqui, Jesus estava mandando uma mensagem para os discípulos, que ele não se impressionava com multidão. Quem está entendendo, diga amém. A segunda mensagem que Jesus estava passando para os discípulos aqui, irmão Anderson, era que ele também não estava preocupado com quantidade, mas sim com qualidade. Oh, glória. Eu vou bem devagarinho para que você venha entender. A vitória do crente é Jesus Cristo. E aqui Jesus está mandando um comando para os discípulos, dizendo assim, que ele lançou a parábola da semente que caiu à beira do caminho. E o que é isso que caiu à beira do caminho? Ele vai relatar 4 tipos de solo. Que vem o sol e ela não produz. A segunda parábola que Jesus fala é que cai entre os espinhos, que vem a sufoca. Note, aqui a semente é a palavra de Deus. Aleluia. E o solo é o meu coração e o teu. A segunda parábola, a terceira parábola vai dizer que caiu entre as pedras. E a quarta vai dizer que caiu em terra boa. Por que você está dizendo isso? Para que nós vamos entender o capítulo 5. Nós precisamos interpretar o capítulo de número 4. Porque aqui vem dizer sobre 4 tipos de solo. Todos ouvem a palavra. E eu preciso ser fiel ao texto que eu estou dizendo. Todos ouvem, mas nem todos recebem como devem de receber. Aleluia. Porque ali Jesus estava mandando uma mensagem para os discípulos natalícios, que muitos estavam ali por causa de milagres. Muitos estavam ali por causa do alimento. Muitos estavam ali porque necessitavam de algo pessoal. E aqui Jesus está dizendo sobre as parábolas, sobre o solo. E a última parábola que ele diz assim, em uma, glória, caiu em terra boa. Aleluia. O que Jesus estava dizendo? Glória. Que ele vê muito além do que o ser humano vê. Aleluia. E aí Jesus conta essas 4 parábolas, mandando uma mensagem que ele fala sobre os corações, que todos ouvem, mas nem todos guardam e praticam ela. Porque isso é um princípio, que todo aquele que ouve a palavra e guarda e a pratica, esse é semelhante a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus estava dizendo aqui, que nem todos ali iam ouvir a palavra como ela é. Aí Jesus deixa essa multidão e diz assim, no versículo de número 35, já sendo tarde da noite, vamos para o outro lado. Aleluia. Aleluia. Porque Jesus, ele é especialista natalício em sondar o desejo do nosso coração, em sondar nossa intenção. Glória. Qual a intenção tua de estar num culto da vitória nessa noite? Eu tenho certeza e por certo que é adorar a Ele, é prestar culto a Ele, é glorificar o nome dEle. E aqui Jesus está dizendo, vamos atravessar para o outro lado. Glória. Jesus está dizendo, tem uma terra, glória, que eu preciso investir nessa noite. Oh, aleluia. Só que
No versículo 35 vai dizer assim: passemos para o outro lado. Parece algo simples, Anderson, parece algo normal. Aleluia. Mas aqui está falando de um processo. Jesus explica sobre, na teoria, que ele não se impressionava, e diz sobre os corações, mas sobre alguém que ele investiria. E aqui está dizendo: passemos para o outro lado. Isso fala de processo. Todos querem passar, mas ninguém está disposto a passar pelos processos. E Jesus nunca vai contar os processos que nós vamos passar. Ele só diz: passemos. Oh glória! O que ele está dizendo? Igreja Nova Canaã, continue caminhando, continue, quem está entendendo nessa noite, continue obedecendo. Passemos para o outro lado. Só que no meio tem uma grande tempestade. Se levanta. Não deram horário para mim, pastor. Oh glória! Aleluia. Passemos para o outro lado. No meio se levanta uma grande tempestade. E nessa tempestade, oh glória, sabemos bem que se nós irmos para a ciência, esse lago era impossível levantar uma tempestade. Jesus estava dormindo no barco. Jesus já tinha ensinado os seus discípulos. Só que quando se levanta a tempestade, ele está no barco, mas estava dormindo. Oh glória! Mas a minha Bíblia diz que o nosso Deus, ele não dorme. Até dormindo ele está no controle da minha vida e da tua vida. Ele está ali dormindo e a tempestade se levanta. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas sabe, oh glória, quando Jesus está a caminho da nossa casa, oh glória, tempestades vão se levantar, oh glória a Deus. Mas não se preocupe, a notícia que eu tenho para te dar nesta noite: o importante é que Jesus está no barco, o importante é que Jesus está no controle. Se levanta a tempestade. Essa tempestade se levanta e os discípulos ficam com medo e vão até o mestre e dizem: não importa que perecemos. Jesus se levanta. Quando ele se levanta, aleluia, ele se levanta para acalmar aquilo que está se levantando contra a tua vida. Eu vou falar de novo, aleluia. De repente eu estou pregando para uma pessoa aqui nessa noite. Quando ele se levanta, ele está dizendo: eu vou acalmar aquilo que está colocando medo na tua vida. Eu vou se levantar para pôr um ponto final naquilo que está te amedrontando. Porque aqui Jesus está ensinando para os discípulos que ele tem domínio contra a natureza, que mesmo ele sendo homem, ele nunca deixou de ser Deus. Quem está entendendo nessa noite? Aleluia. Sabemos que Jesus está no controle. E ele se levanta e acalma a tempestade. E quando ele acalma a tempestade, os discípulos olham um para o outro e dizem: quem é esse? Quem é esse aí? Aqui Jesus está ensinando o processo na prática, que até o vento e o mar lhe obedecem. Sabe o que é isso? Jesus estava ensinando para eles, oh glória, que ele não se impressionava com a multidão. Ele ia passar pelo processo e ia investir em alguém, oh glória, que ninguém dava valor. Eu não sei se você, da onde que ele te tirou, mas eu vim te dizer nessa noite que ele está vindo em sua direção. Ele está vindo em sua direção. Jesus, ele acalma a tempestade, o vento e o mar se acalmam. Os discípulos olham um para o outro e dizem: quem é esse? Oh glória! Porque eles andavam com Jesus, mas ainda não conheciam Jesus da sua plenitude, porque ainda o Espírito não tinha descido sobre eles. Mas Jesus vai. Quando chegamos no capítulo 5, diz que chegaram eles, oh glória, na região de Gadara. Chegaram
eles. Mas o texto vem dizer no versículo de número 2, que descendo ele. Note, eu vou falar de novo, para que você venha entender. No versículo de número 1 diz, chegaram eles. Mas no versículo de número 2 diz, descendo ele. Oh glória. Melhora, Jamil. Tem coisas que é só Jesus que vai fazer na tua vida. Eu vou falar de novo, para que você venha dar o melhor glória a Deus. É um culto da vitória nessa noite. Tem coisas que é só Jesus que vai fazer no teu casamento. Oh glória. Chegaram eles. Aqui está dizendo, chegaram os discípulos, mas desceu ele, o Jesus Cristo de Nazaré, que tem o poder, oh glória, de transformar aquilo que é impossível para o homem. Desceu ele. Quando ele desce, oh glória, quando ele desce, ele coloca o pé em Gadara. Aonde Jesus coloca o pé, eu vou falar, aleluia. Aonde eu trago um abraço para o pastor Luiz Donizete. Hoje eu liguei para ele falando que eu estava aqui, ele mandou um abraço para a igreja. Quando Jesus coloca o pé em Gadara, oh glória, ele está enviando um comando para o inferno, oh glória. Eu estou chegando nesse lugar, aleluia, e aonde Jesus chega, o mal não tem mais espaço. Eu vou pregar para essa mulher, porque ela levantou a mão. Aonde Jesus coloca o pé, aleluia, o inimigo, as trevas têm que bater em retirada. É culto da vitória nessa noite, aleluia. Aonde Jesus coloca o pé, aleluia, Satanás tem que sair. Jesus coloca o pé em Gadara, descendo ele, porque tem coisas que é só Jesus, homem não resolve. Tem libertação que pode o pastor orar, a pastora jejuar, mas é só Jesus quem faz. Glória. Não adianta. Tem coisas que é só ele. Descendo ele, o texto é explícito em dizer, versículo 3, um homem a qual morava com cadeias. Olha só, aleluia. O que é isso? Alguém que estava preso. Alguém que estava dominado por cadeados. E o versículo 3 diz assim, que ninguém conseguia prender. O que é isso? Tentam de tudo, Natalício, não tem jeito. De repente você conhece alguém, faz campanha na casa, visita, ora, coloca na caixinha de oração, mas não tem jeito. Mas aqui o texto está dizendo, ninguém podia prender. Mas eu vou falar para a igreja, mas Jesus estava colocando o pé naquele lugar. Jesus estava colocando o pé naquele lugar. Ninguém conseguia prender, pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, foram feitas por eles em pedaços. Jamil, me explica melhor. Este homem não tinha um demônio no seu corpo, ele tinha legiões. Sabe o que é isso? Oh glória! Era alguém que precisava. Eu me vi, quando eu estava estudando esse texto, oh glória a Deus, há momentos na nossa vida e nós não queremos acreditar, glória a Deus, mas ainda na igreja no século 21, precisa voltar os cultos de libertação, oh glória a Deus, porque é só através de Jesus que ele vai conseguir transformar e mudar a vida de alguém. Quem está entendendo nessa noite? Ninguém conseguia aprender. Olha só, versículo 5: andava de dia e de noite, clamando pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Eu fui estudar no original, pastor. Esse ferindo-se com pedras, ele tentava a morte todos os dias.
Ele tentava suicídio todas as noites, mas ele não conseguia morrer. Porque eu já vi a mão de Deus, aleluia, aleluia, olhando para ele no futuro e vendo alguém que poderia ser útil na obra de Deus. De repente você não passou por isso, mas eu, Jamil, antes da minha conversão, quantas vezes tentei suicídio? Sabe por quê? Porque o inimigo estava me acorrentando e dizendo: para você não tem jeito, ninguém te quer, nem a tua família gosta de você. Sabe o que é isso? Era a graça dizendo assim: eu te protejo, porque a minha Bíblia fala que antes que nós nascêssemos no ventre, ele já te conhecia. Antes que você nascesse, ele já sabia do que você ia dar. Aleluia. Quem está entendendo nesta noite aqui? Amém. Já viu? Eu não estou entendendo. Eu sei aonde que o céu quer chegar. Vamos lá. Vamos lá que a hora corre. Esse texto é um texto muito maravilhoso, a qual esse homem se feria com pedra. Ele tentava tirar sua vida, mas a graça de Deus protegia. Jamil, a graça de Deus protege o endemoniado? Protege. Você vai entender no final. Espera lá. Vamos lá. Versículo de número 6. Quando ele viu Jesus de longe, quem viu? Ele, o endemoniado, o que ele fez? Vamos lá. Correu e adorou. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ele correu e adorou. Sabe o que é isso? Oh, aleluia. Alguém que não entendia ainda o que o céu ia fazer na vida dele, mas quando ele viu Jesus de longe, ele correu e se prostrou aos seus pés. Sabe o que é isso? Lembra que eu falei que quando Jesus chega, o mal tem que sair? Era o inferno dizendo: eu vi que chegou alguém maior do que eu. Aleluia! Eu vi que chegou alguém maior do que eu. Jesus está dizendo nessa noite: oh glória, o inferno vai ter que se dobrar quando ele... Quem está entendendo aqui nessa noite? Aleluia. Quem está entendendo? Aleluia. Ele correu e o adorou. Olha só, clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo. Os discípulos dentro do barco falaram o quê? Quem é esse? Mas o endemoniado, Aleluia. mas o endemoniado disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. O meu irmão que está do seu lado diz aí: aleluia, o inferno te conhece. Oh, glória a Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Aleluia, eles precisam, aleluia, te conhecer. Por quê? Porque você precisa saquear as almas que Satanás está aprisionando. Oh, glória a Deus. Os discípulos não conheciam Jesus na sua plenitude, mas este homem disse: oh glória, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo. Está no texto. Aleluia. Olha só: rogo por Deus que não me atormente. Pois Jesus lhe disse: sai deste homem, espírito imundo. Oh, glória. Aleluia. A vitória do crente, é muita vitória. Ela é um processo, irmão. Muitos acham que culto, oh glória, é chegar aqui, sentar na cadeira, ouvir a palavra e ir embora. Mas eu venho por dentro da Bíblia te dizer que culto é oferecer. Oh glória. Não é a hora que eu pego no microfone. Culto é quando você está na cadeira, falou de Jesus, tu glorifica. Oh glória, a palavra mexeu no seu coração, você adora. Aleluia. Olha só: sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual
região é o meu nome. Já viu, mas que palavra para o culto da vitória? É essa que tem hoje. Oh, glória. E sempre eu vou dizer isso. O único lugar que nós não escolhemos o cardápio é na casa do Pai. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Então Jesus disse: qual é o teu nome? É legião, é o meu nome. E eu rogo-lhe muito que não me envie para fora daquela região. Ora, andava ali pastando pelos montes grande manada de porcos. E os espíritos rogavam a Jesus que mandasse para aqueles porcos, para que entrássemos nele. E Jesus fez o quê? Disse sim. Oh, aleluia. Jesus permitiu, versículo 13. Me acompanhe com a Bíblia aberta, por favor. Permitiu Jesus saindo aqueles espíritos imundos e entraram na manada dos porcos, que eram quase 2.000. Mas quem era esse homem que Jesus deixou uma multidão para ir atrás de um? Esse homem não tinha valor para a sociedade. Esse homem não tinha valor para a família dele, porque ele morava entre os mortos. Ele morava em um cemitério. Os historiadores vão dizer que ele se alimentava de viscais. Oh, glória! O que é isso? É alguém vivo que morava entre os mortos. Vamos interpretar? A minha Bíblia fala, glória, que o salário do pecado é a morte. Quem concorda, diga amém. Amém. Então este homem estava no pecado. Então quando nós estamos fora da palavra, estamos no pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então quando nós estamos na mentira, nós estamos vivos, mas estamos entre os mortos. Eu sei que é forte isso aqui, mas está dentro do contexto. Quando nós estamos no adultério, nós estamos vivos, mas estamos entre os mortos. Glória. Mas este homem aqui, o que ele tinha de tão precioso para Jesus deixar uma multidão, enfrentar uma tempestade e ir atrás de um homem? O texto vem dizer que Jesus explicou, além da parábola da semente, a parábola da candeia, no versículo de número 21. O que é a parábola da candeia? Eu vou explicar, é rápido das palavras. A palavra da candeia é que quando a verdade chega, a mentira tem que ir embora. Vou falar, melhorar. Quando Jesus chega, a mentira tem que ir embora. Isso. A segunda parábola é a parábola da semente, que o semeador planta e vai para a sua casa dormir. O que é isso? É a semente, a palavra de Deus. Plantou, pode descansar, irmão. Aleluia. Vai para casa, porque quem vai dar o crescimento é Jesus Cristo. É Deus. Aleluia. A quarta parábola é a parábola do grão de mostarda. E o que significa? Tudo começa pequeno. As coisas do reino de Deus, até o próprio Deus, desceu no ventre pequeno. Glória. Aleluia. As coisas de Deus começam pequeno. E essa parábola aqui, Jesus estava mandando um sinal dizendo que é uma das maiores hortaliças. O que é isso? Glória. Aleluia. De repente alguém estiver dando uma saudação, ou alguém estiver cantando, e olham para você e diz: não vai dar nada. Mas aquele que escolheu, ele sabe aonde que vai chegar. Vamos lá. E aqui quando Jesus permite ele sair, Jesus disse sim. No versículo de número 15, perdão, no 14, os que apacentavam os porcos anunciaram o que aconteceu e foram até Jesus e fizeram o quê? Expulsaram este homem. Quem que era este homem?
Ô meu irmão, se preocupe com você, glória. Mas quando mexe no financeiro, glória a Deus, eu falei que quando chega a verdade, a mentira tem que bater e retirar. Aqui Jesus está revelando. Ô glória, eu cheguei. Eles não estavam preocupados com esse homem, coisa, oh glória a Deus. Deus está me dizendo, eu tenho investimento nessa igreja. Eu tenho investimento em almas que estão sendo oh glória a Deus, sendo desprezadas. Alguém está olhando com arrogância, mas o meu Jesus, ele sonda o coração. E nesse texto aqui ele está dizendo assim: eu conheço, eu sei aonde é terra boa e aonde não é. Oh glória a Deus, quem está entendendo? Eu sei aonde vai dar fruto e aonde não vai. Mas o que esse homem tinha de tão importante? Eu vou falar. Tem um data show lá para colocar para nós? Aleluia. Aleluia. Para a família não valia nada, para a sociedade também não, para os donos dos porcos muito menos. Aqui está revelado, não estavam nem aí para este homem. O texto vem dizer, em 12 versículos, tentavam prender e arrebentar, tentavam de novo, não tentavam nada. Eles queriam mesmo que ele ficasse lá, oh glória, mas tinha alguém, oh glória, aleluia, olhando para este homem dizendo, aleluia, ninguém está vendo, aleluia, mas eu tenho investimento na vida de alguém. Oh, Espírito de Deus, aleluia. Coloca para mim no data show, 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 18. Olha o valor que esse homem tem para Deus. Aleluia. Aqui foi falado, nós devemos de amar o nosso irmão. Como dizemos nós que amamos a Deus? Aleluia. Que nunca vimos. Vamos lá, colocou lá? 1 Pedro, capítulo 18. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Olha o que ele diz. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vã maneira de viver no pecado, glória, que por tradições recebeste dos vossos pais. 19, olha só, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Fale para o irmão que está aí, você tem valor para Deus. Oh, aleluia. Mesmo que você ache que ninguém esteja te vendo, você tem valor para Deus. Qual é o valor? O teu valor é um valor de sangue. Se você pode levantar a mão no terceiro andar e agradecer a Deus, porque Ele pagou um preço caro pela tua vida, pela tua casa. Oh glória a Deus, eu estou sentindo Deus natalício. Eu estou sentindo Deus aqui. Ele pagou um preço caro pelos teus filhos. Ele pagou um preço caro pela tua irmã. Ele pagou um preço caro pelo teu vizinho. Levanta a mão, levanta a mão. Aleluia. Foi um preço caro. Aleluia. E não foi ouro e nem prata. Isso é coisas terrenas. Mas foi com precioso sangue. Fala para o irmão, eu já estou encerrando. Aleluia. Você tem valor para Ele. Oh, glória. Aleluia. Mesmo que ninguém esteja te vendo, Ele está te vendo. Quem está entendendo a palavra nessa noite? Aleluia. Olha só no versículo 15. Jesus liberta. Jesus é expulso de Gadara. E aí como é que está o homem? Vamos lá para o versículo 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado. Olha só, olha o título. O que tivera legiões de demônios. É culto da vitória. Eu falei que Jesus é a nossa vitória. Que tinha legiões de demônios assentado. Olha só. Olha o posicionamento do homem. Assentado, vestido, oh, glória a Deus, e em perfeito juízo. Aleluia. Aleluia. Alguém que era desorientado agora está em perfeito juízo. Está vestido, aleluia, está aos pés de Jesus. Todo mundo se impressiona com isso. Glória a Deus. E os que tinham visto aquilo contaram o que aconteceu ao endemoniado acerca dos porcos e começaram a suplicar que Jesus saísse da terra. O que é isso, Jamil?
Aleluia. Naquele grande dia, sabemos, minha esposa é superintendente de EBD, amamos a EBD. Sabemos que naquele grande dia, aleluia, um grande tribunal, que é o nosso pensamento, glória a Deus, não vai ter como fugir para a direita ou para a esquerda. Aqui nesse texto aqui, Jesus está saindo da cidade, aonde ele disse sim para o endemoniado, vão para os corpos. Mas aí, ao entrar Jesus no barco, porque ele já fez o que ele começou, é o culto da vitória. Olha no 18, ao entrar no barco, ele rogava, o endemoniado rogava que deixasse estar com ele. Jesus, porém, olha só, não permitiu. Eu já vou terminar. Jesus não permitiu. Disse sim para os moradores. Disse sim para os demônios e para os corpos. Mas para a pessoa liberta, ele falou não. Aleluia. O porquê, Jamil? É muito simples. O não de Jesus tem propósito. De repente alguém vem, Jesus, o não dele, eu vim ser boca de Deus para alguém. O não dele tem propósito. Qual é o propósito, Jamil? Quem lembra dos quatro solos que eu falei? Era a terra boa. Jesus atravessa, chega em Gadara. Este homem, em Marcos, não lembro o capítulo, mas ele vai ganhar 10 cidades, glória, para Jesus. Por quê? Porque Jesus investiu em alguém que ninguém investiria, e é isso que o Evangelho faz. De repente eu estou falando com alguém aqui que mora na sua rua, que ninguém dá nada, é ali que o céu vai investir. Oh glória! Já viu? E Lucas 14, Lucas 14 não encerra. Aleluia. Este homem foi liberto, ganhou 10 cidades, as 10 cidades de Decápolis. Esse gadareno pregou, porque Jesus não pregou em Gadara, ele somente libertou o gadareno. Aleluia. Quem levou a mensagem, Jesus falou para ele: vai para a tua casa. Olha só, quer vitória? Primeiro, antes de pregar aqui, pregue na tua glória a Deus. Eu sinto Deus aqui. Aleluia. Pregue na sua casa. E Jesus já te mostrou o local aonde que você vai ser usado por Deus. Vamos lá, Lucas 14, para nós encerrar. Este homem foi liberto por Jesus, pregou e ganhou 5.000 almas, e eu falo com propriedade. Lá, lembra do texto onde Jesus curou aquele jovem surdo mudo? Lá tinha quase 5.000 pessoas convertidas. Quem pregou lá? Gadara faz parte de Decápolis. Aleluia, foi este missionário. O que você está dizendo? Quando Jesus investe na tua vida, oh glória, é para você se desgastar na obra de Deus, oh glória a Deus, é para você falar do amor dele, aleluia. O não dele tem propósito. Se alguma porta está fechada, pode ter certeza que ele está com propósito. Levanta a tua mão para receber. Aleluia. No versículo de número 14, e para mim encerrar, o dono da casa faz uma grande ceia, só que tem convidados, pessoas que estavam no papel. Só que essas pessoas, é culto da vitória, amém, Nova Canaã? Essas pessoas começam a dar desculpas. Lucas 14, versículo de número 18. Uma não podia ir, porque ia olhar as terras e comprou. Ninguém comprava a terra sem olhar. No versículo 19, o outro comprou 5 juntas de bois. Ninguém compraria juntas de bois. O que é isso, Jamil? Está dentro do contexto de capítulo 5 de Marcos. Por quê? Jesus, ele sonda os corações. Lembra que eu falei que todos ouvem, mas nem todos colocam no coração e é
pratica. É isso, muita desculpa, é muito eu não vou por causa disso, por causa da... Ele sabe o porquê, ele sabe. E o terceiro, outro eu vou casar. Aqui fala, ô glória, de coisas terrenas. Aqui fala de bens, junta de bois. E aqui fala de pessoas. Eu vou casar e não posso ir. Aí Jesus dá um comando, o dono da casa, o servo, no versículo de número 19, 21. Voltando, aquele servo contou essas coisas ao seu senhor. E o dono da casa, quem é o dono da casa? Oh, glória. Quem é a igreja? Jesus Cristo de Nazaré. E o dono da casa, indignado, diz: sai depressa, oh glória, sai depressa pelas ruas, oh glória. Eu sinto Deus aqui, becos e baladas, oh glória. O que é isso? Aleluia, investe em quem? Aleluia, ninguém quer investir, porque aqueles que eram para sentar na mesa não querem. Então eu vou buscar lá fora. Quem está entendendo a palavra nessa noite? Aleluia, Jesus está dizendo para você: eu te dou ânimo hoje, eu te dou vigor hoje. Aleluia. Se coloca de pé. Aleluia, eu sinto uma liberdade do Espírito aqui. Alamando cabeça. Aleluia. Eu encerro com essa palavra. Então, versículo 23 de Lucas 14. Então disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos, becos e baladas. Estou falando ainda do Gadareno. Possa entrar, para que a minha casa se encha. Sabe o que o céu está dizendo? Insista. Eu vou falar aqui para o nosso altar, para mim. Está lá, fala comigo. Tem gente que desiste de pessoas muito fácil. Eu sei que. Aleluia. Eu vou terminar nesse versículo. Eu sei que a mensagem é para quem está aqui, foi falado aqui. Olha só o que a palavra diz, não é o irmão Jamil, anos. Aleluia. Olha só o que o Senhor falou, o dono da casa: eu vos digo, aqueles que deram desculpa, que nenhum daqueles homens que foram convidados provará do meu banquete. O que é isso, Jamil? Para me encerrar, o que é isso? Aquele que rejeita a voz de Jesus aqui. Eu vou falar bem baixinho. Está na palavra. Nunca provará do banquete dele. Aquele que rejeita a voz dele aqui. Eu sei que é forte essa palavra, mas é o Senhor te dizendo: ei, eu te dou vigor hoje. Aleluia. Bem-aventurados convidados para a ceia. Bem-aventurados convidados para a mesa. O que é isso? Aliança. Oh glória. Jesus investiu em você. E eu falei o preço. Não é ouro nem prata, mas é o sangue dele. Oh glória. Aonde dinheiro nenhum nessa terra paga. Oh glória. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Aleluia. Aleluia. Você que ouviu a palavra, a voz de Deus, posso orar por eles, pastor? Aleluia. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Aleluia. É o culto da vitória. Jesus investiu em você. E não foi pouca coisa não. O Pai mandou o Filho e disse: oh glória, eu quero orar por você. Só você que é corajoso, que ouviu essa palavra. Eu falei antes aqui que Jesus deixou uma multidão e foi atrás de um. Oh glória a Deus. Foi atrás de um. Oh glória, aquele um que disse e ouviu o Senhor: deixa eu entrar no barco. Jesus disse: não. Aleluia. Começa pela tua casa. Esse homem pregou na casa dele, mas pastor, pregou mais em 10 cidades. O que é isso? Faz além, oh glória. Se Jesus mandar você fazer uma visita, faz 2, porque o que ele fez pela nossa casa, o Natalício falou aqui, aleluia, dinheiro nenhum. Aleluia. Para o que ele fez. É só
Oh glória, saiu uma mulher do canto natalício. Oh glória a Deus, porque Jesus ainda cura, restaura e ainda salva. Aleluia. Essa mulher saiu do canto, eu não sabia, mas a medicina tinha desenganado ela, tinha dado um derrame. Essa mulher saiu, pastor, e veio se mexendo e veio caminhando. Quando eu vi, me deu um abraço. Eu vi que a igreja foi tomada de glória, e eu não entendi nada, mas Deus ainda cura. Enquanto você ouve a palavra, Ele está curando alguém aqui. Aleluia. Quem está pregando para você até os 9 anos de idade vivia numa cadeira de roda, mas Jesus ainda cura, batiza e salva. Aleluia. Soberano Deus, sua glória, eu vou orar. Tem gente no banco aí que Jesus tem investimento na tua vida. Eu vou orar, soberano Deus e eterno Pai. Senhor Jesus, tudo que fazemos é para a glória do teu santo nome. Senhor, ó Deus, a tua palavra foi pregada, é o culto da vitória. E a nossa vitória, Senhor Jesus, é o Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, as pessoas que aqui estão e ouviram a tua voz, Pai. Senhor Jesus, dá uma noite reparadora. Aquelas que estão aqui na frente, aquelas que estão no banco. Senhor Jesus, o grupo de pastores, obreiros deste lugar, abençoa de uma maneira extraordinária, Pai. Os músicos da tua igreja, Pai, a cada um, Senhor, sonoplasta o porteiro. Enquanto eu oro aqui, toca, Jesus, é para a tua glória. Sabemos, Senhor, que somos pó, e para o pó retornaremos, Pai. Salva, Senhor Jesus, o teu povo. Senhor, levanta aqui missionários, Pai querido, para falar do teu amor. Incendeia os corações, Senhor, pela tua palavra. Assim nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Desculpa aí ter passado um pouquinho do horário.